Olá, amigos, bem-vindos, canal José da Fiel, sou José Luiz de Oliveira, sempre um grande prazer estar aqui para falar com você sobre o Corinthians, nosso Corinthians, Coringão, nosso amor, nossa paixão. Gente, eu estava aqui pensando um pouquinho sobre a questão da diretoria do Corinthians, a atual diretoria comandada pelo Augusto Melo. Bom, são 5 meses de administração e, diga-se de passagem, uma má administração feita. Bom, criou-se, obviamente, uma grande expectativa de mudança para o Corinthians nesses 3 anos da nova administração, mas pelo andar da carruagem, essa administração talvez não consiga durar nem até o final deste ano, gente. Se fala até em impeachment do presidente Augusto Melo, sem contar o grande número de diretores que já deixaram e diretores importantes, né, de cargo importante, de departamentos importantes do Corinthians, como o financeiro. Bom, gente, é o seguinte. Eu fiquei analisando aqui a forma como essa diretoria chegou. Chegou chegando muito, né? Chegou assim, sem humildade, né? Falando, a farra acabou e agora o vexame ele se torna enorme. E, inclusive, nas redes sociais, muitos comentários, até que mesmo no nosso canal, pessoal fazendo comentário e usando até essa frase, a farra acabou, aquele negócio todo. E vai acabar mesmo com o final dessa diretoria de repente. Eu estou imaginando o que o Augusto Melo vai fazer para suprir esses diretores que saíram. Não foi um, dois, três, não. Foram vários diretores. Estou falando em 9 diretores que deixaram o Corinthians. Gente, problema com relação ao patrocínio Master do Corinthians. Já não tem mais. A Vaidbet saiu, deixou o Corinthians. Todo mundo já sabe, já ouviu falar, e se você de repente não está tão por dentro assim, acontece que na negociação, quando feita a contratação do espaço pela Vaidbet, falou-se que não teria intermediário, né? O presidente falou isso, ninguém da Vaidbet falou nada, o presidente do Corinthians falou isso. E de repente surge um intermediário. Quem que é o intermediário? Ou que empresa? Uma agência de propaganda. E essa agência fez pagamento para uma outra empresa, uma empresa laranja. Aí já constitui lavagem de dinheiro e sei lá o quê. Bom, o que o Corinthians tem a ver com isso? O Corinthians pagou uma empresa e essa empresa fez pagamento aí, digamos, de forma errada. Essa empresa que de repente tem que arcar com isso. Mas acontece que dono dessa empresa que intermediou, que agenciou, dono dessa agência, apoiou Augusto Melo na campanha, passou a ter um vínculo com o Corinthians, parece que tem nome de diretor também envolvido, ou seja, indiretamente envolve a equipe do Corinthians. E a Vaidbet resolveu sair justamente para não ter essa vinculação, nesse mau momento, com o nome dela. Com o nome dela. Bom, você discorda do que a Vaidbet resolveu fazer? Usando uma cláusula anticorrupção, tem lá no contrato. E se tem a cláusula, é para ser usada. Não é? E isso configura uma corrupção. E a Vaidbet, inclusive, pediu para o Corinthians agilizar a solução desse problema. Porque quer queira ou não, o torcedor corintiano, fanático, que só quer saber do Corinthians, não importa o que está acontecendo, se o Corinthians está fazendo certo ou errado, esse não está pensando, está até criticando a Vaidbet. Está até criticando a Vaidbet. Tinha que ser o contrário, tem que criticar a diretoria, que de repente o presidente fala uma coisa e não é. Desde o começo do mandato dele, tudo que ele falou não era aquilo, não dá para confiar. Não dá para confiar, ele fala uma coisa com aquela convicção, de repente na cabeça dele é aquilo. Quantas pessoas a gente vê que são dessa forma, tá falando uma mentira e quanto mais ele fala aquela mentira, mais verdade se torna na cabeça dele. Ele passa aquilo com uma credibilidade enorme. De repente eu até vejo o presidente do Corinthians dessa forma. Não o conheço, nunca o entrevistei, não sei se terei oportunidade para isso, né? Mas eu falo dos fatos ocorridos até aqui. Tudo que Augusto Melo falou aconteceu ao contrário. Ah, não tem intermediador. Tinha intermediador, né? Ou a Vaidbet é que vai pagar, a Vaidbet é que vai pagar a multa rescisória do patrocinador anterior. A Vaidbet aparece e fala, não tem nada a ver não, quem vai pagar é o Corinthians. Lembra-se disso? Bom, enfim, a Vaidbet cansou disso, saiu fora. Jogadores também cansaram de atraso em salário, atraso em direito de imagem, caíram fora. Carlos Miguel é um que está saindo também por isso. O cara não vai ficar esperando, gente, acontecer com ele, isso é que não está acontecendo. Não é? Carlos Miguel sai agora. O Cássio saiu, o Cássio também cansou. Por quê?
além da administração, estou falando da administração passada, tá? Dos 3 anos do William Monteiro Alves à frente do Corinthians. Todos os problemas, a mudança de técnico constante, enfim, jogador passou por tudo isso, o Cássio sempre dando a cara para bater. Cansa, cansa, e o jogador cansou. De repente, a gente que não está lá dentro, de repente não, com certeza, a gente que não está lá olhando só de fora, a gente só fala, eu estou aqui falando do que eu tenho apurado na imprensa. Correto? Aí o pessoal começa a meter o pau na imprensa, que a imprensa que é culpada, até isso eu vi esses dias, né? Quando na verdade é a administração. Eu tô falando o quê? Eu já comecei falando no vídeo que a administração chegou muito salto alto, né? Essa nova administração, falando até que a farra ia acabar. A farra de quem? Do Palmeiras e do Flamengo. Mencionando os 2 maiores times do nosso futebol hoje. Os 2 maiores times do nosso futebol, não tem como não reconhecer isso. Já começou por aí, né? Quando se falou isso, todo mundo, opa, os caras chegaram de sola, faltando humildade. Gente, eu fiquei pensando o seguinte, tinha que falar em sanar as dívidas do Corinthians. Uma empresa endividada, como é que vai crescer? Vai aumentando, vai corroendo cada vez mais a questão financeira da empresa. E ninguém falou disso, eu nunca vi essa nova diretoria falar de solucionar o problema financeiro do Corinthians. Em preparar o jogador, vamos trabalhar nesse primeiro semestre firmemente a nossa base para termos jogadores de destaque da base, de fato tem, nós vimos na Copinha, né, jogadores que se destacaram, para a gente vender esses jogadores, para a gente utilizar esses jogadores no time profissional, valorizar esses jogadores e vendê-los. Não vamos poder usar aqui no Corinthians, né, o espaço não dá para colocar todo mundo, mas vamos emprestar esses jogadores. Vamos emprestar esses jogadores para times da primeira, segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Jogadores que vão poder jogar o estadual também, sabe? Jogadores poderiam ter atuado em outros times durante o período dos campeonatos estaduais. Essa diretoria não pensou em nada disso, fazer dinheiro dessa forma. Mas já chegou falando de contratar 8, 9 jogadores para a reformulação do Corinthians, contratar sem dinheiro. Aí vem Lucas Veríssimo, não recebe e vai embora. Vem outro jogador, não recebe e vai embora. E vem outro jogador, não recebe e vai embora. E contrata jogador e não paga a contratação de jogador. Cito aqui Fausto Vera. E, mais recentemente, o Félix Torres. Por que não olhar para a base com devido carinho? Bom, não vai ter tempo de fazer isso agora, essa diretoria, tá tudo muito complicado do Corinthians. Tanto é que agora se fala na dívida do Corinthians em 2,1 bilhões de reais. E o Corinthians faturando 1 bilhão de reais, né? Teve de faturamento no balanço do final do ano de 2023, né? Tendo o dobro do que faturou, tendo o dobro da dívida. O que está sendo feito? Aí se falou em aumentar o estádio, um monte de coisa. Mas não se falou em saldar a dívida. É um absurdo. Palmeiras, Flamengo em especial. Quando o Bandeira de Melo sanou as dívidas do Flamengo, o Flamengo começou a ter fôlego. Por isso é o gigante que é hoje. Isso não tem muito tempo não, gente. Para o Corinthians ser o gigante que é, passar a ser um grande gigante mesmo, um time respeitado e que hoje não é mais. Não é que assim vejo torcedor aqui falando, o Corinthians é grande, grande aonde? Grande aonde? Conquistou títulos no passado, vai viver do passado. Então, sabe, podia ter sido mais humilde essa diretoria. Essa falta de humildade detonou, derrubou essa diretoria. Eu creio que até o final desse ano, até antes, viu? Até antes, Augusto Melo não vai conseguir governar o Corinthians com esse andar da carruagem. Porque não é tão simples substituir diretores. Que os diretores que lá estavam apoiaram o Augusto Melo. Enfim, a política, gente. O que a gente vê na política nacional, a gente vê também dentro do clube. Sabe? E cada um chegou ali no Corinthians com um pensamento diferente. O pessoal chegou na base e chegou já com aquela coisa, né? De, opa, hoje eu sou diretor do Corinthians, hoje eu posso. E de repente, a falta de humildade é o que derrubou, com certeza, essa diretoria do Corinthians. Comenta aí, o que você achou? Fala aí você, se está de acordo comigo ou não, né? Essa falta de humildade que apresentou desde o início do seu mandato
Augusto Melo com seus diretores. Sou José Luiz de Oliveira, esse é o José da Fiel. E aqui estamos, torcedor corintiano, para falarmos aqui do nosso Corinthians Coringão, nosso amor, nossa paixão. Deixe seu comentário. Sou José Luiz de Oliveira. Se você não está inscrito, inscreva-se no canal e deixe a sua curtida e o seu comentário por aqui, tá bom? Tamo juntos. Grande abraço, fique na paz, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.